Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, debaixo da graça e das infinitas misericórdias do Senhor. Estamos tratando sobre o assunto línguas, tentando dar uma explicação. Nós estamos mostrando verso por verso. Se alguém tentar te ensinar uma doutrina errada um dia, ele vai isolar versículos na Bíblia. Quem ensina a doutrina certa, jamais ele isola versículos, ele ensina todos os versos. Então, o assunto que usa-se para tratar dessa doutrina falsa de línguas está aqui nesses capítulos, tanto em Atos 2 quanto Atos 10, que nós já ensinamos, e agora aqui em 1 Coríntios. Já são 50 mensagens já com esse tema. São curtinhas, mas vá assistindo porque é uma sequência. Hoje nós vamos ver o verso 12, capítulo 12, verso de número 12, onde nós vimos o 11, que deixou bem claro que o capítulo 12 fala sobre a distribuição dos dons, tá bom? Vamos ver o verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Paulo estava tratando com a igreja que estava em Corinto. A igreja, apesar de muitos, até batistas, defenderem que ela começou em Atos 2, a igreja começou antes de Atos 2. Atos 2, eles saíram cheios do Espírito Santo, como já vimos. Em João capítulo 20, verso 22, eles receberam o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo antes de Atos 2. Ali eles saíram cheios do Espírito Santo. A igreja, em Atos 2, diz que agregou-se. Então você só pode agregar algo àquilo que já existe. Então a igreja já existia em Atos capítulo 2. E aí tem dezenas, centenas de versos que provamos que a igreja vem antes de Atos capítulo 2. Paulo estava escrevendo para a igreja. Então eles conheciam a doutrina que a igreja, que o corpo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o Colossenses capítulo 1, verso de número 18. Mesmo Paulo escrevendo à igreja que estava em Colossos, capítulo 1, verso de número 18, diz assim, ó: E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. Vamos ver um pouquinho mais claro em Efésios capítulo 1, verso 22 e verso 23. Aos Efésios capítulo 1, verso 22, verso 23 diz assim, ó: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, que é o seu corpo. Então, corpo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai fazer uma analogia aqui sobre o corpo humano, mas ele faz uma referência aqui ao corpo igreja de Jesus Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele está falando sobre a distribuição dos dons. Ele diz que o Espírito distribui da maneira que ele quer, e o Espírito é o único que pode fazer isso. O Espírito Santo é Deus, então a perfeição está nele, nas três pessoas da Trindade. Ele já colocou aqui nos versículos anteriores que ele coloca cada um na pessoa certa, então ele não vai errar. E agora ele fala sobre o corpo de Cristo, a igreja, e o corpo humano. Nos próximos versos que nós vamos ver, o corpo humano, ele diz, dedo é dedo, mão é mão, braço é braço, mas cada um depende do outro. Ele diz que esses membros todos são bem úteis para formar um único corpo. Ele estava mostrando que todos aqueles dons que estavam sendo distribuídos só tinha um objetivo: glorificar a Deus, edificar a igreja, que no capítulo 3 nós vamos ver a duração dos dons, quando eles finalizaram.
E no capítulo 14, a administração dos dons, como eles eram administrados na igreja naquela época, na igreja de Corinto. E quando o pastor acabou os dons? Vá assistindo que você vai ver no capítulo 13. Quando o cânon ficou pronto, a Bíblia, os dons cessaram. Hoje não precisam mais. Se a Bíblia diz que cessaram, é porque cessou. O que a Bíblia diz é verdade, é a palavra de Deus. Então, neste verso, ele faz analogia sobre o corpo e sobre a igreja. Sim, é Cristo também. Então, capítulo 12 de Corinto, a distribuição dos dons. Esses dons foram distribuídos para quem? Para a sua igreja. Lembra-te, a igreja é de Jesus Cristo. Em Mateus ele usa um pronome de posse. Minha igreja, a palavra no grego lá, minha eclesia. Então, um pronome de posse pertence ao Senhor Jesus Cristo. Os dons foram distribuídos à sua igreja, que é formada pelo corpo, os salvos em Cristo Jesus. Então, vá prestando bem atenção, você vai vendo o que é que a Bíblia trata sobre o assunto. Até aqui, nada de estranho. Por que acham essa doutrina aí? Ó? Até aqui, nada de estranho, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça a cada dia. Amanhã veremos o versículo de número 13, o que ele vai falar sobre o batismo, e todos no seu corpo também fazendo referência à sua igreja. Vamos orar nesse instante. Pai, nós lhe rendemos graças por chegarmos até aqui, pelo privilégio de estarmos falando da tua perfeita palavra, e ajuda, ó Deus, as pessoas que assistem e ouvem. Edifica cada vida, ó Deus. Abençoa cada lar e cada família representada. Usa-me, Deus, como instrumento para assim, Deus, anunciar a verdade sobre esta doutrina, para que pessoas não venham ser enganadas. Ajuda-nos, que estas mensagens venham alcançar até os confins da terra. Eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.